Abra sua Bíblia, por gentileza, no livro dos Salmos. E o nosso texto inicial, que vai ser o ponto de partida e vai dar o tom da nossa conversa, da nossa reflexão, é o Salmo 7. Eu quero ler dos versos 8 até o 13. O texto sagrado diz assim, Salmo 7, de 8 a 13. O Senhor julga os povos. Julga-me, Senhor, segundo a minha justiça e segundo a integridade que há em mim. Que cesse a maldade dos ímpios. Fortalece o justo, pois sondas a mente e o coração, ó Deus justo. Deus é o meu escudo. Ele salva os retos de coração. Verso 11. Deus é justo juiz. Deus que sente indignação todos os dias. Vou fazer uma pausa e pedir para você repetir comigo. Diga comigo, Deus é justo juiz. Deus é justo juiz. Gente, quando vocês falam forte na primeira, eu não sei o que fazer, porque eu fico esperando para pedir e repetir a segunda vez. E vocês me surpreenderam hoje. Então, só para eu conseguir imaginar o que é que eu faço agora, vamos falar de novo. Deus é justo juiz. Deus é justo juiz. Melhorou. Se continuar insistindo, vocês vão gritar. Ótimo. Isso é só para a gente fixar. Deus é justo juiz. Deus que sente indignação todos os dias. Se alguém não se converter, Deus afiará sua espada. Já armou e deixou pronto seu arco. Para ele já preparou armas mortais. Fez as suas setas inflamadas. Eis que o ímpio está com dores de iniquidade. Concebeu a maldade e dá luz à mentira. Abre e aprofunda uma cova e cai nesse mesmo poço que faz. A sua maldade recai sobre a cabeça e sobre o próprio crânio desce a sua violência. Antes de mais nada, eu quero tomar essa frase do verso 11 que nós repetimos, Deus é justo juiz, e quero destacar como tema da minha mensagem hoje, o justo juiz. E eu quero chamar a sua atenção para alguns fatos que o salmista aqui aborda. No verso 8, ele diz que Deus julgará as nações, ou seja, ele é juiz de todos, não apenas de indivíduos, mas de toda a coletividade, não apenas a humanidade, mas também nações. Mas no verso 8, ele também faz a seguinte afirmação, julga-me, Senhor. Então aquele que é juiz de todos, também é o juiz de cada indivíduo isoladamente. No verso 9, ele diz que o Senhor sonda mentes e corações, ou seja, não apenas ele é juiz em relação às nossas obras, mas inclusive sobre as nossas intenções, os nossos motivos. O verso 11 tem a afirmação principal que tomamos como título, chamando Deus de justo juiz. O verso 12 fala de uma verdade importante, que Deus não julga antes de oferecer oportunidade de arrependimento. O verso 12 diz, se alguém não se converter, Deus afiará sua espada. E a espada aqui é figura de juízo. Mas antes de exercer juízo, ele sempre oferece misericórdia e um chamado ao arrependimento. Mas dos versos 14 a 16, a Bíblia nos mostra parte da natureza desse julgamento. Como veremos, existe juízo imediato, mas existe juízo futuro. Quando falamos do futuro, outra conversa. Quando falamos do imediato, esses versos 14 a 16 mostram que os injustos, os ímpios, colherão aquilo que plantam. Então ele usa várias expressões. Diz que o ímpio está com dores de iniquidade, ou seja, o que ele está sofrendo é resultado do seu pecado. Ele diz, concebe a maldade, dá luz à mentira, abre e aprofunda a cova, mas cai no mesmo poço que faz. A sua maldade recai sobre a sua cabeça. Em outras palavras, parte de como o justo juiz age, retribuindo as pessoas agora, diz respeito a uma lei, um princípio imutável que ele estabeleceu, que nós chamamos da lei da semeadura e ceifa. Mas, condensando todas essas declarações, e para não tratá-las uma a uma, para que a coisa não fique não apenas longa demais na nossa abordagem, mas que a gente consiga ter a capacidade de resumir, eu queria simplificar o que nós vamos abordar em 3 tópicos. O primeiro é te mostrar que é parte da doutrina bíblica, a visão de que Deus é juiz. A Bíblia apresenta Deus como juiz. Não apenas um adjetivo, mas evidentemente esse rótulo bíblico fala de uma ação divina. Ou seja, há uma ênfase em quem Deus é e naquilo que Deus faz. Em segundo e terceiro lugar, nós vamos pegar os desdobramentos do Deus que é juiz.
O primeiro deles, nós temos 2 desdobramentos. O primeiro deles será o nosso segundo tópico. Deus nos fará justiça. Em momentos onde injustiçados clamamos a Ele, e Ele vai nos socorrer, Ele vai nos defender. Mas, em terceiro e último lugar, o segundo aspecto: o mesmo Deus que nos faz justiça, também nos julgará. Porque não tem como Ele apenas ser o juiz que me defende da injustiça de alguém, mas que não defende o outro da injustiça que eu lhe faço. E nós precisamos dessa visão. Todo esse volume de informação, e acredito, nós vamos resumir muito, não está na Bíblia, né, sem propósito. A Escritura mesmo nos apresenta esse entendimento. Tudo quanto foi escrito para nosso ensino foi escrito. E depois de construir a visão de que Deus é juiz, de que Ele nos faz justiça e nos julga, a gente tenta concluir aqui com aquilo que de prático, né, podemos tirar e extrair em relação à nossa caminhada em Deus do dia a dia. Então, eu quero começar pelos textos, e eu quero muito mais ler do que apenas explicar, porque os textos falam por si mesmos, né? E ainda que não seja exaustivo, não use todos os textos, eu quero que você perceba que a Bíblia fala mais do assunto do que às vezes a gente percebe. Eu quero começar dos textos que enfatizam Deus como juiz. Vou começar de uma oração feita por Abraão, onde ele está intercedendo por Sodoma e Gomorra antes da destruição, questionando a Deus: se houver tanto justo, o Senhor vai destruir a cidade com justo? Eu disse não. E ele vai mudando a quantidade. Mas num determinado momento, Gênesis 18, 25, Abraão diz assim: longe de ti fazeres tal coisa, matar o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti. Será que o juiz de toda a terra não faria justiça? O questionamento de Abraão diante do Senhor: será que o juiz de toda a terra? É assim que Deus é chamado por Abraão, e a Escritura faz questão de nos revelar isso, né? Será que o juiz de toda a terra não faria justiça? Salmo 75, 7. Deus é o juiz. A um ele humilha, a outro exalta. Como falamos, tem juízo imediato, tem juízo futuro. No que diz respeito ao agora, muitas vezes são retribuições circunstanciais. 1 de Pedro, capítulo 4, verso 5, o apóstolo, falando acerca dos ímpios, diz: terão de prestar contas aquele que é competente para julgar vivos e mortos. De novo a ideia de julgar vivos e mortos, né? A ênfase bíblica é que mesmo quem morreu, né, não deixou de existir. Então, quando Jesus vai defender a ideia, o conceito de ressurreição, em vez de fim de existência, ele diz que quando Deus se revela, ele diz: eu sou Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Ele diz: Deus não é Deus de mortos, mas de vivos. Então, para Deus, mesmo os que já passaram dessa vida, seguem vivos. Então, o rótulo, Deus vai julgar vivos e mortos, está dizendo gente que ainda está aqui, gente que já foi, porque tem juízo que é agora, e tem juízo que se manifestará depois. Hebreus capítulo 12, verso 23, vocês chegaram a Deus, o juiz de todos. Essa ênfase, né, também aparece muito. Deus vai julgar a todos, não há exceção. Tiago capítulo 4, verso 12, né? Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Então, nós temos muita ênfase, não apenas no caráter de Deus, que é justo, mas de um Deus que, além de justo, aplica a justiça. Então, quando a Bíblia fala dele como juiz, não é apenas ele sendo justo, mas é ele fazendo justiça. Agora, algo que normalmente a gente não presta atenção, eu em toda a minha caminhada cristã de décadas não vi muita gente falar sobre isso, é que a Bíblia também apresenta Jesus como juiz, né? E isso é importante ser destacado, principalmente numa época onde as pessoas estão tentando sugerir uma pregação de uma graça distorcida, né? Onde Deus era severo, impaciente no Antigo Testamento, mas que ele se converteu, e depois que Jesus veio revelar a graça, agora ele é bonzinho, não julga mais ninguém. Quando a Bíblia apresenta Cristo, que é a expressão, a revelação da graça, vem no tempo específico como juiz, não dá para negar que a graça não anula o juízo divino. Em Atos, no capítulo 10, verso 42, o apóstolo Pedro, pregando na casa de Cornélio, afirmou acerca de Cristo: Jesus nos mandou pregar ao povo e testemunhar que ele quem? O Jesus que nos mandou pregar. Ele foi constituído por Deus como juiz de vivos e de mortos. De novo a ideia, juiz de vivos e de mortos. Atos 17, 31. O apóstolo Paulo está pregando em Atenas, o maior palco da filosofia do mundo de seus dias. Detalhe, tanto a pregação de Pedro está sendo dirigida a não crentes, como agora a de Paulo.
Essas verdades sobre Deus como juiz, juízo futuro, já era anunciado quando o evangelho era pregado. Hoje em dia a gente não ouve isso, nem quando o evangelho nos é exposto e nem depois da gente abraçar a fé. Mas Atos 17:31, porque Deus estabeleceu um dia em que julgará o mundo com justiça, por meio de um homem que escolheu. Quem é esse homem? E deu certeza disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. A ênfase está em Jesus. O próprio Cristo declarou, João capítulo 5, versos 26 e 27. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo, e lhe deu autoridade para julgar, porque é filho do homem. Em Romanos, no capítulo 2, verso 16, Paulo falando sobre o seu evangelho, o evangelho que ele pregava, não que o evangelho fosse dele, ele diz assim: no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgue os segredos das pessoas de acordo com o meu evangelho. Interessante ele dizer que Deus não vai julgar só obras, não só intenções, mas ele diz, os segredos das pessoas serão julgadas, ou seja, nada que é segredo será segredo permanentemente. 2 Timóteo capítulo 4, versos 1 e 2, diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, peço a você com insistência, pregue a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrija, repreenda, exorte com toda a paciência e doutrina. Mais adiante Paulo vai dizer ao seu discípulo, pregue a tempo e fora de tempo. Por que tem que pregar a tempo e fora de tempo? Por que tem que instar, exortar, corrigir, né? Exortar as pessoas com paciência? Porque elas precisam saber que haverá um juízo, né? E ele está dizendo, diante de Deus, de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos. Pregue a palavra, proclame essa verdade. Então, nós precisamos reconhecer esse elemento ligado não apenas ao atributo de Deus, de um ser justo, né? Mas de como ele vai aplicar a sua justiça. Ele julgará cada ser humano. Dito isso, nós precisamos distinguir que dentro de Deus exercendo o seu juízo, aplicando a sua justiça, há dois aspectos distintos, e esses serão os meus dois próximos tópicos. Em primeiro lugar, ele vai julgar quem nos faz mal, ou seja, Deus nos fará justiça. Mas, em segundo lugar, o segundo aspecto, serão o segundo e o terceiro tópico, ele também nos julgará por aquilo que fazemos. Então, eu quero começar falando a respeito de Deus que nos fará justiça. Evangelho de Lucas, no capítulo 18, Jesus conta a partir do verso 1, o que nós passamos a denominar de a parábola, né, ou alegoria do juiz iníquo. Depois de falar de um juiz que acaba atendendo uma mulher pela sua insistência, mas não porque ele tivesse nenhum padrão de justiça, ele é chamado de iníquo, mas só para se livrar do incômodo, né? Jesus que está fazendo não uma comparação, mas um contraste com Deus que é justo, diferente do juiz que é ímpio. Ele diz assim, Lucas 18, verso 7, o início do 8. Será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo a vocês que depressa lhes fará justiça. Então aqui Jesus está falando de Deus fazer justiça aos escolhidos que clamam a Ele noite e dia. Clamam pelo quê? Não está falando que fazem orações aleatórias e Deus faz justiça. Está falando de gente que clama por justiça. Esse é o paralelo da parábola, né? A viúva vai apresentar a sua causa e diz, olha, preciso de alguém que me defenda de uma injustiça que está sendo feita. E a Bíblia está dizendo que Deus fará justiça. Às vezes pode parecer para o meu e o seu timing, para a nossa ansiedade, que ele está parecendo demorado, mas Jesus diz, pode parecer demorado, mas na perspectiva de Deus, Ele faz justiça depressa. Às vezes eu e você nem estamos percebendo o que Deus está fazendo ou construindo, mas Ele está sempre agindo. E o próprio Jesus nos apresenta esse conceito, né, de que temos um Deus que nos faz justiça. Quando você olha para a história de Davi, evidente que Deus havia rejeitado Saul, a quem ele estabeleceu como rei sobre Israel, por conta do pecado, da rebeldia, da desobediência de Saul. Deus anuncia que iria substituí-lo, e Saul começa a encher de ciúmes em relação ao escolhido de Deus que tomaria o seu lugar, que era Davi. Ele começa a perseguir Davi, tentando matá-lo. Davi nunca fez nada, nenhum tipo de mal a Saul, não fez nada para merecer aquilo, mas por conta do ciúme, da inveja de Saul. Agora a vida dele está em risco, ele está fugindo. Ao momento que os dois se encontram, haviam
tentado convencer Davi de matar Saul, e diz: de modo nenhum eu vou tocar no ungido do Senhor, isso é problema de Deus, quem resolve isso é Deus. E olha o que ele fala para o próprio Saul, 1 Samuel 24:15: que o Senhor Deus seja o meu juiz e julgue entre nós dois, que ele examine e defenda a minha causa, me faça justiça e me livre das mãos do rei. Davi aqui está expressando a fé no entendimento de quem Deus é. Ele me fará justiça, ele será juiz entre eu e você, ele vai me livrar das suas mãos. Eu não preciso me defender, eu sequer preciso lhe atacar, eu sei quem é o justo juiz. E várias vezes nós temos esse tipo de relato incluído na escritura, não de forma aleatória, mas intencional, para que a gente tenha um entendimento, né? O entendimento de quem Deus é, e que aquilo que ele faz é uma extensão daquilo que ele é. O profeta Jeremias, que para anunciar, né, e condenar o pecado do povo, para proclamar as consequências que viriam, agora está sendo ameaçado de morte pelos líderes, pelos governantes, pelos religiosos dos seus dias. No livro de Jeremias, em Jeremias capítulo 11, verso 20, ele diz assim: mas ó Senhor dos exércitos, justo juiz, que provas o mais íntimo do coração, permite que eu veja a tua vingança contra eles, pois te confiei a minha causa, né? Basicamente ele está dizendo: eu espero que o Senhor expresse aquilo que o Senhor é e sabe fazer bem, né? Que o Senhor vá para cima deles e defenda a minha causa, né? Isso não significa que a gente vai carregar nenhum espírito vingativo, daqui a pouco vou falar um pouco, né, mais sobre isso, mas fala de uma atitude de confiar num Deus que é justo a ponto de defender a nossa causa quando nós estamos sendo injustiçados. Quem está entendendo, diga amém. Agora, a orientação bíblica é clara. Esse Deus que é o justo juiz, que quer aplicar a sua justiça divina, ele também nos orienta a não atrapalhá-lo no processo. Pastor, como assim não atrapalhá-lo? Vamos lá. Tiago capítulo 1, verso 19 e 20. Sabeis isso, meus amados irmãos: todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Normalmente é o contrário, né? A gente é pronto para falar, a gente é pronto para irar, mas tardio para ouvir. Ele está dizendo: pega leve, ouça, processe, segura o que você quer falar, o seu sentimento. Mas depois de dizer isso, ele entra com uma explicação. Nós temos aqui no verso seguinte, o 20, ele começa com a palavra porquê, uma conjunção explicativa. É o elo de ligação entre o raciocínio que está sendo construído e a explicação que vem depois. Verso 20, né, de Tiago 1, ele diz: porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Basicamente ele está dizendo: se você se irar e quiser resolver as coisas, você está excluindo o justo juiz do processo. Concordam com isso as palavras de Paulo, que escrevendo aos Romanos, ele diz no capítulo 12, no verso 11: meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Tem muito crente, eu falo isso depois de pelo menos 31 anos de pastorado, que eles têm uma dificuldade enorme com o perdão por causa do seu senso de justiça. Eu vejo muita gente reclamando, protestando: a pessoa fez o que quis e agora fica por isso mesmo. Eu falei: não, a Bíblia não está dizendo que fica por isso mesmo. A Bíblia está dizendo que você se ira se você tenta fazer justiça. A justiça de Deus não vai ser operada. Aí você está por conta num padrão limitado de justiça. Mas quando você prefere entregar ao justo juiz e não se mete, não atrapalha, ele é que vai agir. O fato de que você perdoa alguém e não deixa que o que a pessoa fez destrua essas emoções, não significa que Deus não vai tratar as coisas com justiça. Quem está entendendo? E nós precisamos saber sair de cena e dizer: Deus é contigo, né? Nós precisamos aprender a importância de crer e nos entregar ao justo juiz, aquele que julga retamente. Olha o que o apóstolo Pedro diz, 1 de Pedro, capítulo 2, de 21 a 23. Para isto mesmo vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que vocês sigam os seus passos. Você pode repetir isso comigo? Diga: deixando exemplo para que vocês sigam os seus passos. Então nós sabemos que Cristo é o nosso referencial, o nosso modelo, é o padrão de caráter e de comportamento. O cerne do Evangelho nos
remete exatamente a isso. 1 de João, né, capítulo 2, verso 6, quem diz estar nele deve andar como ele andou. Filipenses 2,5, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. 1 Coríntios 11:1, sede meus imitadores, Paulo diz, como eu sou de Cristo. Cristo é o padrão, é o modelo. E aqui o apóstolo Pedro está nos orientando, né, e dizendo que ele deixou exemplo para a gente seguir os seus passos. Que exemplo ele está falando aqui? Ele diz, vocês foram chamados, porque também Cristo sofreu. Ele está falando de exemplo de sofrimento. Agora, que sofrimento? Ele está falando do sofrimento da cruz para a redenção dos pecados dos outros? Não, isso eu e você não podemos fazer. Não tem chance da gente para uma cruz como ele foi para querer expiar os outros. Então, que sofrimento é esse? Os versos seguintes explicam. Vamos lá, 22. Ele não cometeu pecado. Nós sabemos que em momento nenhum Cristo pecou, mas do que ele vai falar agora? Diz assim, nem foi encontrado engano em sua boca. Outra versão diz dolo. Como assim pecado na boca? Verso 23. Pois ele, quando insultado, não revidava com insultos. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas se entregava àquele que julga retamente. É nisso que Cristo está sendo apresentado como modelo. Quando difamado, não retribuía com difamação. Quando maltratado, não retribuía maltratando. Significa por isso que fica por isso mesmo? Não. Significa que ele dizia, eu não preciso exercer justiça, eu me entrego ao que julga retamente. São verdades que nós precisamos entender, confiar e aprender a viver. Há um tempo atrás, eu estava reunido com um grupo de pastores, amigos próximos, e por conta de uma série de informações, um olha para mim e diz, não vai falar nada? Eu falei, não. Ele olhou para mim e falou, quem cala consente. Eu falei, você vai fazer de um ditado popular algo absoluto que rege sua vida espiritual? Eu falei, eu prefiro ficar com a escritura. A Bíblia diz que Cristo é o meu modelo, que ele, quando difamado, não retribuía com difamação, que ele não fazia ameaça a ninguém, se entregava ao que julga retamente. Agora eu sou errado por obedecer Jesus, não me defender? De alguma forma nós estamos abraçando padrões que não fazem o menor sentido para quem é regido por esse código de conduta. Daqui a pouco nós também vamos falar do inverso, de que Deus vai nos julgar. Então assim, nós vamos cometer a insanidade de achar que qualquer má intenção, qualquer coisa, qualquer mentira, qualquer prática pode ficar escondida, escapar dos olhos do justo juiz, sem chance. Agora eu e você somos chamados a entender que nós precisamos dar espaço para ele. E para dar espaço para ele nós não podemos interferir ou atrapalhar. Quem está entendendo? Isso não significa que nunca, ninguém, jamais possa ter qualquer tipo de defesa. Eu lembro de uma ocasião que alguém falou, mas o senhor já viu Paulo falando, ele mesmo usando essas palavras, a minha defesa diante das pessoas? Eu falei, não só ouvi-lhe isso, eu te digo onde dá. 1 Coríntios, capítulo 9, de 3 a 5, ele diz assim, a minha defesa diante dos que me questionam é essa. Será que nós não temos o direito de comer e beber? Será que não temos o direito de levar conosco uma mulher crente como esposa, como fazem os demais apóstolos, irmãos do Senhor e Cefas, é o termo aramaico para Pedro? Ou será que somente eu e Barnabé não temos o direito de... ou será que somente eu e Barnabé temos de trabalhar para viver? Agora Paulo está dizendo, minha defesa para com os que me questionam, gente que chega perto e pede explicação, ele diz, eu posso me explicar. Agora não preciso ficar retribuindo difamação pública, né? E muito menos acreditar, gente, em tempos modernos. Nós precisamos parar de acreditar que o fórum de discussão das coisas seja internet para tudo que se faz. Nós temos um justo juiz. Se necessário, existem parâmetros de um tribunal humano. E a gente não precisa tornar tudo quanto é causa público. Eu fico aborrecido de ver o quanto o crente quer ficar discutindo as coisas na internet, de tudo que acontece. E achando que quem não faz é porque está devendo ou escondendo alguma coisa. Os parâmetros bíblicos são outros. E nós precisamos ser regidos por aquilo que a palavra de Deus diz e ensina. Quem está entendendo? Agora, nós temos um momento onde Paulo vai bater o pé em relação a dizer, me tratem com os meus direitos de cidadão romano e não passem por cima disso. Isso também não está na Bíblia à toa. Quando foi que isso aconteceu? Em Atos 16, Paulo está pregando na cidade de Filipos, ele expulsa um espírito de adivinhação de uma certa mulher, que a Bíblia diz que enquanto debaixo da influência daquele espírito adivinhando dava grande lucro aos seus senhores, os caras ficam doidos, movimentam os magistrados da cidade, que fazem um julgamento sumário, né? Não apenas vão açoitar Paulo e Silas, mas os prendem sem nenhum tipo de julgamento. Depois chega a notícia para Paulo. Atos 16, vou ler de 36 a 39, diz assim, então o carcereiro comunicou isso a Paulo dizendo,
Os magistrados ordenaram que vocês fossem postos em liberdade. Portanto, vocês podem sair, vão em paz. Paulo, porém, lhes disse: sem ter havido processo formal contra nós, nos açoitaram publicamente, nos jogaram na cadeia, sendo nós cidadãos romanos. Querem agora nos mandar embora, sem maior alarde, tipo na surdina, sem retratação. Nada disso. Eu lembro que eu li essas coisas e dizia: tá maluco, Paulo? Vaza, some da prisão, engole seu orgulho, vai embora. A questão não é orgulho. Paulo está mexendo em questões de justiça. A Bíblia diz: nada disso, pelo contrário, que eles venham e pessoalmente nos põem em liberdade, tipo, vão se retratar. Os oficiais de justiça comunicaram isso aos magistrados. Quando esses souberam que Paulo e Silas eram cidadãos romanos, ficaram com medo. Porque a hora que pensaram, deu ruim, e o que nós fizemos será exposto. O texto diz: então foram até eles e pediram desculpas, né? Há momentos e situações onde você vai ver o apóstolo Paulo batendo o pé e dizer: me trate nos padrões da lei. Por quê? Não diz respeito somente a eu e você. Certos comportamentos vão gerando jurisprudência na sociedade. Então, sem ter esse absolutismo de que nunca ninguém jamais possa se defender, né? Ou seja, para uma pessoa que pede explicação, ou mesmo ir para o fórum certo, em vez de ficar difamando alguém publicamente e defender os seus direitos, mas sem excluir essa possibilidade, para não tentar exagerar de um lado, nós precisamos entender que o coração do cristão precisa ser de alguém que se entrega a Deus. Porque na hora que o crente lê lá: se alguém te bater na face, dá outra. Se obrigar a caminhar uma milha, vá a segunda. Se quiser tomar a capa, entrega também a túnica. E alguns acreditam que isso é viver só de forma passiva, tipo, a gente não reage, a gente não se defende de forma alguma. Não é basicamente isso que a Bíblia está dizendo. Eu e você precisamos olhar sempre o todo, né? Mas embora o cristão não foi chamado para esse lugar de passividade, de inércia, nós temos no coração a convicção que os outros não têm. Há um justo juiz, ele nos defende e ele vai fazer justiça. Amém? Então isso precisa nortear o meu e o seu coração. Então, quando somos injustiçados, nós precisamos lembrar: há um justo juiz. Mas na hora de tratar os outros, para que a gente também não cometa injustiça, o mesmo Deus quer que eu e você nos lembramos: ele também vai nos julgar. Eu e você também seremos julgados de qualquer injustiça que façamos aos outros, assim como alguém que nos faz injustiça será julgado. E a ênfase bíblica também é clara sobre isso. Eclesiastes capítulo 12, versos 13 e 14. Eclesiastes é aquele tipo, né, de material, a autoria atribuída a Salomão, um homem que viveu tudo intensamente e que no final faz um balanço de como muitas coisas que corremos atrás são vaidade, acabamos perdendo a essência. Ele termina, são as últimas palavras, os 2 últimos versículos do livro, Eclesiastes 12, versos 13 e 14. Ele termina dizendo: de tudo que se ouviu, a conclusão é essa: tema a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isso é o dever de cada pessoa. Basicamente ele diz: no frigir dos ovos, avaliando a vida toda, no final das contas só tem uma coisa que importa: tema a Deus, guarde os seus mandamentos. Esse é o dever de cada pessoa. Verso seguinte: por quê? Aí nós temos uma palavra de ligação. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, não algumas, não a maioria, todas, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. E nós precisamos entender que isso é fundamento bíblico, doutrinário, né? Aliás, quando a gente lê Hebreus capítulo 6, que fala sobre os rudimentos da doutrina de Cristo, nós temos lá juízo eterno. Haverá juízo com repercussões por toda a eternidade. Isso é parte dos fundamentos, do rudimento da doutrina de Cristo. E não é só o Antigo Testamento que fala isso. Essa revelação que eles tinham de um Deus justo, que vai julgar todas as coisas, até as que estão escondidas. Ou seja, pode se esconder dos homens, mas ninguém esconde nada de Deus. A Bíblia diz que Moisés, antes de matar aquele egípcio que estava maltratando um hebreu, a Bíblia diz que ele olhou de um e de outro lado. Por que você acha que ele fez isso? Que se tivesse testemunha, você acha que ele teria matado? E muitas vezes a forma como eu e você decidimos agir e viver, será que estão vendo? Será que vão saber? Quando eu era garoto e meu pai contava as histórias bíblicas, pouquinho depois o cadáver do egípcio que ele matou e enterrou veio à tona, a situação foi exposta. Meu pai dizia pra gente, quando a gente era criança, que o Moisés cresceu o dedão de um dos pés do egípcio que enterrou para fora da areia e alguém descobriu. Gente, eu acreditava tanto nisso
que quando eu comecei a ler, fui ler na Bíblia e não achava isso, perguntei para meu pai, mas onde está? Né? Meu pai dizia, isso é uma brincadeira. Eu disse, o senhor falou tanto que eu acreditava nisso como fosse parte da Escritura. Foi frustrante descobrir que não tinha um dedão para fora. Agora, nós não sabemos como o fato foi descoberto. Mas no livro de Números, Moisés, o mesmo Moisés diz, não sabeis que o vosso pecado é de vos achar. Lá na frente, na Nova Aliança, nós encontraremos Jesus dizendo, não há nada que esteja oculto, que não há de ser revelado. Não há segredo, não há nada que vai permanecer escondido. Um dia haverá prestação de contas, né? E Paulo em Colossenses, no capítulo 3, de 23 a 25, ele diz assim, tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para as pessoas, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo Senhor que vocês estão servindo. E quem fizer injustiça, receberá em troca a injustiça feita. E nisto ninguém será tratado com parcialidade. Você olhar os versículos anteriores, Paulo está falando da maneira como os servos deveriam servir os seus senhores. Hoje a gente contextualiza e aplica assim, como, né, o empregado deve tratar o patrão ou o chefe. Mas ali, gente, nós estamos falando de pessoas que estavam numa posição sem nenhum direito. Mas Paulo diz nos versículos anteriores, não sirva somente quando você está debaixo de vigilância à vista. Quando ninguém está vendo, existe um Deus que está vendo. E nós fazemos tudo que fazemos com a maior dedicação e empenho, porque tudo que nós fazemos deve ser feito para o Senhor, deve ser feito para Cristo. E ele também declara, né? É Cristo o Senhor que vocês estão servindo, portanto, vocês vão receber do Senhor a recompensa da herança. Deus vai retribuir todas as coisas que fazemos, boas e más. Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 5, verso 10, importa que cada um de nós compareça perante o tribunal de Cristo. Nós mencionamos antes Jesus como juiz. Isso é uma ênfase, né, enorme do Novo Testamento, para que cada um receba tudo aquilo que fez por meio do corpo. Deus vai julgar boas obras, Deus vai julgar as más obras, né? E o texto diz, ninguém será tratado com parcialidade. Assim como na hora de nos fazer justiça para alguém que foi injusto conosco, Deus é imparcial. Na hora de nos julgar, Ele também será igualmente imparcial. Em Romanos, no capítulo 14, de 10 a 12, nós lemos assim, você, porém, porque julga o seu irmão, e você porque despreza o seu irmão, pois todos temos de comparecer diante do tribunal de Deus. Essa palavra traduzida todos, um dos seus significados é todos, mas ela também significa cada um individualmente. Ou seja, o todos aqui é a soma de cada indivíduo. Mas uma tradução ainda mais acurada seria cada um. Porque cada um de nós será, no final todos serão. Mas não é prestação de contas genérica, coletiva, é individual. O texto diz, pois todos temos de comparecer diante do tribunal de Deus. Deus tem um tribunal, porque Ele é o justo juiz. Como está escrito, por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho, toda língua dará louvores a Deus. Verso 12 de Romanos 14. Assim, pois, cada um de nós prestará contas de si mesmo diante de Deus. Hebreus capítulo 4, verso 13. Não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e expostas aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Não só a Bíblia está enfatizando, haverá prestação de contas, né? Mas a Bíblia diz, não tem uma criatura que não seja manifesta, revelada na presença dele. O texto insiste e diz todas as coisas. Uma tradução mais antiga diz nuas e patentes. Todas as coisas estão descobertas e expostas aos olhos daquele a quem vamos prestar contas. Quando Moisés olhou de um e de outro lado, ele estava pensando, ninguém está vendo. Se ninguém está vendo logo, como preguei no final do ano passado, dá nada não. Agora, se eu e você acordássemos a cada santo dia, pensando, tudo que eu faço está sendo vigiado e filmado, você acha que mudaria a sua maneira de se comportar? Pois eu quero te dizer que a cada dia você está sob vigilância. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão em todo lugar, né? Não há absolutamente nada que você façamos que fuja ao olhar e aos registros divinos. Eu lembro quando ainda adolescente, eu fui muito impactado por uma história de um certo ministro que havia tropeçado, cometido um certo pecado. Ele foi chamado pela liderança dele para um momento de conversa. Eles disseram, olha, nós sabemos que você está envolvido nesse tipo de prática. Nós sabemos que não é uma única vez.
E nós queremos restaurá-lo, nós queremos recuperá-lo. Mas não existe a menor chance de você ser restaurado espiritualmente sem admitir o que fez. E nós estamos te chamando para dar oportunidade. E dizer, não fiz nada. E dizer, nós sabemos que fez. Ele ainda cinicamente disse, se por acaso eu realmente tivesse feito, ainda negando, vocês não teriam a menor condição de provar. E quando ele disse isso, um dos líderes presidia a reunião e falou, é aí que você se engana. E eu imagino a cena dramática que foi aquilo. Alguém entra na sala de reunião com um rackzinho desses com roda móvel, que tinha uma televisão, na época a televisão era grande e pesada de tubo. Tinha uma televisão, um aparelho, né, de videocassete. E alguém colocou uma fita de uma gravação que ele não sabia que existia, expondo tudo o que ele tinha feito, né? Eu imagino o choque. E nem tinha muita audiência, era uma equipe pequena e reduzida. Mas eu lembro que depois dessa história eu ficava pensando no tribunal de Deus, quando um dia todos vamos estar lá. E de alguma forma a Bíblia não fala isso, mas eu passei a acreditar que ia ter um telão. Meus filhos um dia disseram, pai, você fez a gente acreditar que ia ter telão. Eu falei, eu nunca disse que ia ter telão. Quando a Bíblia fala dos registros, fala, abriram-se os livros. Era a linguagem deles. Na época era tudo registrado à mão. Falei, imaginei o registro da nossa época em vídeo. Pode ser que quando nós chegar lá, a tecnologia vai ser surpreendente. Vai ser um holograma em 3D completo, né? Você virando a tela, enxergando de todos os ângulos. Mas haverá prestação de contas. Nada ficará oculto. E aí precisamos ser norteados por esse tipo de entendimento. Ou seja, não é apenas tratar bem alguém, preocupado com o que as pessoas estão vendo ou pensando. É eu e você a cada dia lembrando, há um Deus que está vendo todas as coisas. E o nosso maior desejo deveria ser de agradá-lo. Mas além do desejo de agradá-lo, como eu preguei no final do ano passado, quando falei aqui do danada não, nós precisamos do temor de Deus. É por isso que o livro de Eclesiastes diz, né, de tudo que se ouviu, a conclusão é essa, tema Deus. Por que ao longo das escrituras ele está revelando que vai nos julgar? Porque ele quer que a gente ande com essa consciência. Então alguém pode achar que cobriu os seus rastros, alguém pode negar, né, não aconteceu isso. O apóstolo Pedro confronta Ananias, diz, me diga, você e sua mulher venderam o campo por esse preço? Diz sim. Ele está dando a chance e a oportunidade do cara admitir, mas de alguma forma está acreditando, ninguém vai saber. E Pedro diz, por que você resolveu mentir ao Espírito Santo? Eu já tinha descoberto toda a situação. E você tem um Ananias sendo julgado. Olhando para as escrituras, eu percebo que essa consciência, ela começa a definir a minha e a sua forma de andar. Em Tiago, no capítulo 5, no verso 9, a Bíblia diz assim, irmãos, não se queixem uns dos outros, para que vocês não sejam julgados. Eis que o juiz está às portas. Que juiz é esse que ele está falando? Nós lemos Tiago 5:9. Você lê os versículos 7 e 8, ele está falando da vinda de Jesus. De novo ele está apresentando Cristo como juiz, dizendo o juiz está às portas vindo julgar tudo. Não se queixem uns dos outros. Ele não está nem entrando no mérito de você tem razão do que está queixando ou não. Normalmente quem se queixa acha que tem razão. Ele pode ter distorcido a história, ele pode ter uma perspectiva incompleta, ele pode ter se convencido de algo, mas todo mundo está queixando, acha que tem razão. Agora, por que ele está dizendo não se queixem uns aos outros? Porque nossa queixa não tem que ser levada para os outros. Há um justo juiz a quem eu e você podemos clamar noite e dia. E muitas vezes nós simplesmente usamos o direito de sermos defendidos por um Deus que é justo para quebrar outros princípios dele, praticando a difamação. Outro dia uma pessoa falou para mim, eu não te entendo. Fulano vive falando mal de você e eu sempre vejo você falando bem dele. Falei, o que fulano faz revela o que ele é. O que eu faço precisa revelar quem eu sou. E nós precisamos ter algo que seja claro diante de Deus. Não dá para brincar com ele. Nem em relação a se queixar se eu acho que preciso de defesa. Então ele está dizendo, não se queixe. Algo que mexeu muito forte comigo anos atrás. O Espírito Santo um dia me fez pensar as coisas no ângulo que eu não tinha olhado. Ele me fez parar para pensar e trocar de lugar. Se eu tivesse no lugar de Deus, tivesse que enviar meu filho Jesus à terra, chegaria como um garoto que precisaria de um pai adotivo que o orientasse, que o educasse, que fosse modelo e padrão. Quais seriam as virtudes que eu esperaria nesse pai? Quando pensei nisso, eu peguei uma folha de papel, fui fazendo colunas. Gente, eu enchi a folha toda, todas as colunas,
com adjetivos, com boas qualificações, do que eu procuraria, né, encontrar naquela pessoa que seria o meu representante, que seria o pai do meu filho na terra, se eu tivesse olhando para a importância do plano de redenção e pensando nisso. Depois de eu ter feito toda essa avaliação e essa análise, o Espírito Santo falou comigo: agora vá conferir o que a Escritura diz a respeito da pessoa que eu escolhi, né? Mateus capítulo 1, verso 19 diz assim: José, com quem Maria estava para se casar, sendo um homem justo e não querendo difamá-la, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. O cara está noivo, mas descobre que a mulher está grávida. Você acha que a primeira coisa que passou na cabeça dele? Obra do Espírito Santo. Isso nunca aconteceu nem antes nem depois. O cara vai supor isso. Primeira coisa que ele pensa: me trollaram, me passaram a perna, bola nas costas, chame como quiser. Agora, pela lei de Moisés, se ele expõe e diz: a mulher está grávida e eu não sou o pai, porque nem poderia ser pai, nós nem casamos, Maria poderia ser executada, apedrejada em público. A Bíblia diz que ele resolve deixá-la secretamente. Não vou expor a maldade que eu acho que ela fez. Por que ele agiu assim? A Bíblia diz: porque era um homem justo. Deus me disse: essa é a minha lista para o homem que eu escolhi. Uma das coisas que Deus mais valorizou, talvez esteja entre as que nós menos valorizamos, porque a gente gosta de ter a linguinha bifurcada, de destilar o veneno no canto da boca e fritar todo mundo, principalmente se a gente achar que foi injustiçado. Esse homem mesmo sentindo assim, diz: alguém que julga retamente. Eu preciso manter um coração alinhado com o justo juiz. Quem está entendendo? Isso é evangelho, gente, e nós precisamos entender e praticar esse tipo de coisa. E à medida que a gente vai compreendendo essa visão de Deus como justo juiz, né, nós precisamos, só quero falar uma última coisa aqui, entender o que falei várias vezes desde o início: tem juízo imediato e tem juízo futuro. Em 1 Timóteo capítulo 5, versos 24 e 25, o apóstolo diz assim: os pecados de alguns são notórios mesmo antes do juízo. Está falando de um juízo final. Mas os de outros só se manifestam mais tarde. Do mesmo modo também as boas obras se evidenciam, e aquelas que ainda não são evidentes, ainda não são manifestas, não poderão ficar escondidas. Então não é só coisa ruim que não vai ficar escondida. Toda boa obra que foi feita em segredo, onde as pessoas agiram de maneira que uma mão não saiba o que a outra está fazendo e não fizeram publicidade, também não vai ficar em segredo, porque Deus vai julgar todas as coisas. Só que a Bíblia diz: os pecados de alguns, né, e isso é claro, de alguns, não de todos, são notórios mesmo antes do juízo. De alguma forma, Deus tem motivos, e honestamente eu não sei quais são os seus critérios, para expor algumas situações antes. E Deus tem motivos, eu não sei quais são os seus critérios, mas seu caráter justo é inquestionável para tratar algumas coisas depois. Então, quer seja agora, quer depois, Ele fará justiça e isso basta. Mas eu também preciso lembrar que isso não inclui apenas quem resolve fazer algo contra mim. Isso inclui a mim, inclui cada um de nós. Então, como deveria ser a minha e a sua forma de viver? Por que nós precisamos entender Deus como justo juiz? Antes de Eclesiastes apresentar que Deus vai julgar todas as coisas, não vai ficar nada escondido, ele diz: tema a Deus. Entender Deus como justo juiz deveria produzir no meu e no seu coração temor. Falamos recentemente isso aqui, que o temor do Senhor, né, nos guarda de pecar e de praticar o mal. Curioso é que você vai observando ao longo dos textos bíblicos que essa mentalidade se traduz nesse comportamento prático. Gênesis 39:9. Quando a mulher de Potifar, já dei esse exemplo aqui antes, está assediando José. O posicionamento de José para rejeitar a mulher não é: dona, me desculpe, só não faz meu tipo. Qual foi a resposta dele? Como cometeria eu tamanha maldade contra Deus? Ele está dizendo: a aventura que a senhora está propondo não justifica cuspir na cara de Deus. Eu temo a Deus. A injustiça não é só contra o seu marido que a senhora está querendo passar a perna. Isso seria uma injustiça contra Deus, contra os padrões de Deus. O Deus que me abençoou, que me chamou, que me escolheu, que tem me guardado. Por que eu faria isso contra Ele? Agora, a consciência de só está garantindo que nós dois vamos aprontar algo aqui e ninguém está sabendo, está esquecendo de algo. Existem os olhos de alguém. Eu não temo apenas pela vigilância fazer algo errado, eu quero agradá-lo, eu quero honrá-lo, mas eu também não sou louco de brincar com ele.
Porque Gálatas capítulo 6, verso 7 e 8, como a gente apontou na mensagem anterior aqui, diz: de Deus não se zomba, tudo que o homem semear, isso também ceifará. Então assim, quando nós somos regidos por esse tipo de entendimento, a gente vai ser louco de brincar com Deus? A gente vai ser louco de achar, né, que podemos encobrir pecado, más intenções e que no final está tudo bem? Não tem jeito de terminar bem. A única forma de diminuir essas consequências é quando existe arrependimento, conserto, porque Deus sempre começa primeiro oferecendo arrependimento. Lembra quando nós lemos o texto inicial, e aqui eu encerro, no verso 12 a Bíblia diz: se alguém não se converter, que primeiro Deus vai dar a chance de mudar o rumo. A ideia de conversão, né, fala de fazer uma meia volta, uma reviravolta. Se alguém não se converter, Deus afiará a sua espada. Já armou e deixou pronto o seu arco. Para ele já preparou armas mortais, 6 as setas inflamadas. Deus está dizendo: eu estou pronto, ainda estou te dando chance para se converter. Isso vale para o crente e vale para o não crente. Vamos começar pelo não crente. Aqueles que talvez possam estar no auditório ou nos assistindo e ainda não entregaram sua vida a Jesus. O livro de Tiago diz que a misericórdia triunfa do juízo. Antes de aplicar juízo, o justo juiz sempre oferece misericórdia primeiro. Sempre a oportunidade para arrependimento e restauração, sempre. Ou que o apóstolo Paulo, pregando em Atenas, eu sempre faço questão de destacar isso, o maior palco da filosofia do mundo dos seus dias. Gente que pensava, ele diz, Atos 17, 30 e 31, Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora ele ordena a todas as pessoas em todos os lugares que se arrependam, porque Deus estabeleceu um dia que julgará o mundo com justiça, por meio de um homem que escolheu e deu certeza disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Antes de apresentar Jesus como juiz, ele diz: Deus não leva em conta os tempos da ignorância. Você estava nas trevas, estava sem revelação. Isso não significa que o pecado cometido na ignorância não foi pecado. Ele diz: mas manda que agora todas as pessoas em todos os lugares se arrependam. Tem que se arrepender porque foi pecado. Mas eu não levo em conta, Deus está dizendo, eu não estou deixando de considerar que você pecou. Eu só estou oferecendo misericórdia porque você fez isso na ignorância. E eu estou te dando a oportunidade de agora ter luz para que você se arrependa e se conserte. Isso Deus aplica para o não crente e Ele aplica para o crente. Outro texto que eu apresentei aqui, vou repetir intencionalmente, né? Tem coisas que a gente faz aqui intencionalmente, ficar batendo na mesma tecla para ajudar no processo didático de aprendizado. O apóstolo Paulo escreve aos Filipenses, diz: eu não me canso de vos dizer as mesmas coisas. O livro de Hebreus diz: importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas. Como qualquer pai e mãe sabe que educar filho, você não adianta apenas falar uma vez, porque o que ele precisa não é de informação, ele precisa de ênfase até que ele abrace aquilo, incorpore aquele princípio e aquele valor na conduta dele. No reino de Deus não é diferente. Então me permita intencionalmente ser repetitivo. Carta ao anjo da igreja de Tiatira, em Apocalipse 2. O Senhor, se dirigindo à mulher a que ele denomina, chama ela como Jezabel, dei-lhe tempo para que se arrependesse, porém ela não quer se arrepender da sua imoralidade. Eis que farei com que fique acamada, trarei grande tribulação aos que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações e retribuirei a cada um de vocês segundo as suas obras. Deus diz: dei-lhe tempo para que se arrependesse. E a gente tem falado que isso é longanimidade, paciência. O problema é que alguns confundem longanimidade com impunidade. Danada não. Não tem jeito do justo juiz deixar barato. Ele normalmente oferece oportunidade de conserto. Mas se a misericórdia não for abraçada, o juízo inevitavelmente se seguirá. E Deus disse: se eu não conseguir recuperar o meu temor no seu coração para salvar você, eu te uso de exemplo para salvar os outros. Mas eu vou para cima de tu. E quando a gente entende essas coisas, eu vou repetir, não tem como eu e você não repensarmos a forma de viver. Não há a menor chance. A pessoa pode adotar um estilo de vida de fachada, um discurso, pode negar um monte de coisa. E daí? E quando estiver diante de Deus? O que vai adiantar esse discurso depois? Então entender Deus como justo juiz pode afetar de forma significativa a maneira como eu e você caminhamos. Mas também quando não só isso vai nos impedir de fazer injustiça contra Deus e os outros, mas também quando somos injustiçados, a gente lembra, Ele é justo juiz para uma coisa e para outra, e nós podemos confiar nele.
Você recebe essa palavra em nome de Jesus. Vamos ficar em pé para parecer que está acabando. Meu Deus, eu oro com cada um dos meus irmãos e irmãs que se encontram nesse local de culto, com aqueles que nos acompanham pela transmissão da internet ou mesmo por meio de uma gravação posterior. Eu oro que o teu Espírito traga aplicação personalizada da tua palavra ao coração de cada um. Sabemos que o propósito da instrução da tua palavra não é trazer condenação, ainda que às vezes precisamos de correção. Sabemos que o Senhor, mesmo por meio dessa orientação, está nos oferecendo misericórdia, não só um chamado a arrependimento em áreas onde tropeçamos, mas prevenindo para que o erro, com a ajuda de Deus, com seus recursos, como a própria graça, o auxílio do Espírito Santo, para que nós possamos evitar o tropeço. E Pai, nós oramos que o temor do Senhor encontre lugar nos nossos corações, que possamos entender com clareza que no final das contas o que realmente importa é isso: temer a Deus e guardar seus mandamentos, porque o justo juiz há de trazer juízo sobre todas as obras, até as que estão escondidas. Nós oramos que essa clareza de entendimento, ela seja não apenas uma compreensão intelectual, ela se torne uma revelação que nos marque como marcou a vida de José, que também se distanciou do mal e do pecado por essa consciência. Nós oramos que a tua boa palavra opere em nós, de acordo com a necessidade de cada um, com aquela aplicação prática que só o Senhor pode produzir, mas que ela cumpra o propósito para o qual tem sido enviado. Que aquilo que ouvimos não nos seja roubado, como o Senhor falou na parábola do semeador, pelas aves do céu. Nós oramos que essa semente encontre lugar de compreensão e dessa forma não apenas germine, mas frutifique para a glória de Deus. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos passar ao Ministério da Palavra e eu estou empolgado para repartir com vocês algo específico da parte de Deus. E eu quero convidar você a abrir sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 9, e nós vamos ler do verso 24 ao 27. Eu vou ler na Nova Almeida atualizada. 1 Coríntios, capítulo 9, de 24 a 27. O texto sagrado diz: vocês não sabem que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Corram de tal maneira que ganhem o prêmio. Eu vou pedir a gentileza você repetir isso comigo. Diga: corram de tal maneira que ganhem o prêmio. Só mais uma vez: corram de tal maneira que ganhem o prêmio. Ele segue no verso 25 dizendo: todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós porém a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Pai, declaramos nossa confiança e dependência no Senhor, e oramos e clamamos a ação poderosa do Teu Espírito Santo. Sabemos que muito mais do que apenas trazer a instrução, a correção, a exortação, o ensino da palavra, que o Senhor quer de fato produzir em nós algo. E nós clamamos por um toque dos céus, clamamos por despertamento, clamamos por uma unção de encorajamento nessa manhã, se é que podemos rotular dessa forma, a manifestação sobrenatural do Espírito da verdade operando por meio da Tua palavra. E desde já nós bendizemos o Teu nome pela certeza daquilo que o Senhor fará. Em nome de Jesus oramos, amém. Bom, o tema da minha mensagem hoje é: corra pelo prêmio. O apóstolo Paulo usa um paralelo, uma alegoria, que as pessoas dos seus dias não tinham dificuldade de entender, em especial os coríntios, né? Porque estamos falando de uma cidade da Grécia, e desde o Império Grego isso se estenderia depois no Império Romano também. Então tanto o grego como o romano, eles tinham uma cultura de esportes. Eu fiquei impressionado estudando isso de forma detalhada, minuciosa, né, com o nível de dedicação dos atletas. Quando ele está falando que o atleta em tudo se
se domina, né? Muitas vezes a gente imagina, bom, até atleta da antiguidade não sabia o que era performance e rendimento de hoje, né? Quando você olha para os treinamentos aos quais eles eram submetidos, eram treinos rigorosos. Era muito difícil uma cidade expressiva da Grécia que não tivesse um estádio, um lugar de competição onde aconteciam não apenas as lutas, não apenas aquelas 5, né, competições esportivas principais, entre elas a corrida, mas haviam outras práticas que também eram muito bem fomentadas. Esses corredores, e a corrida era uma das disputas principais, eles se submetiam, né, a um processo de 10 meses de treinamento. Isso tinha acompanhamento, tinha juízes que julgavam toda a performance de treinamento antes mesmo da corrida. Eles faziam juramentos aos seus deuses, aos seus ídolos, né, em relação ao nível de comprometimento, e eles realmente se dedicavam nesse processo de 10 meses antes da corrida. Mas por mais que você tivesse ali a elite do esporte, ele diz, de todo mundo que vai correr, só um vai levar o prêmio. O prêmio na época que ele chama de uma coroa perecível, né? O tal dos louros da vitória, uma coroa, né, feita com folhas que em alguns dias se secaria. Talvez a glória do reconhecimento permaneceria diante das pessoas pelas conquistas, mas aquilo, né, pereceria. O apóstolo Paulo toma essa figura que todo mundo conhecia muito bem, para estabelecer paralelos em relação ao que nós vamos chamar aqui da corrida da fé. Honestamente, durante muitos anos, esse texto não me chamou tanto atenção. Parece que talvez nos últimos anos, porque no processo de despertamento do cuidado do corpo, eu comecei a levar um pouquinho mais a sério a questão dos exercícios. Essas coisas começaram a me fazer muito mais sentido. E hoje eu venho com a convicção de que mais do que tomar uma porção da Escritura que deve ser ensinado, né, nós estamos debaixo de um momento onde Deus quer de fato mexer com a gente, chacoalhar as nossas estruturas interiores. E eu quero fazer isso a partir dessa analogia construída pelo apóstolo Paulo. Ele usou essa alegoria da corrida para se referir à fé em outras epístolas. Escrevendo aos Gálatas, ele diz no capítulo 5 e no verso 7, vocês iam correndo bem. Quem foi que os impediu de continuar a obedecer à verdade? Né? Ele usa a expressão correr bem para falar de um desempenho, mas quando fala de não estarem obedecendo à verdade, andando na palavra como deveriam, ele trata disso como um mau desempenho na corrida. Escrevendo aos Filipenses, o apóstolo diz assim, no dia de Cristo, poderei me gloriar de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Né? Nós veremos outros textos, como a epístola aos Hebreus, que daqui a pouco eu vou citar aqui, que vão apresentando essa analogia da corrida. Né? Talvez pela compreensão de entendimento, era fácil destacar os paralelos, e isso foi muito usado. E o que eu quero apresentar para você nessa mensagem hoje, cujo tema é Corra pelo Prêmio, são 3 enfoques dessa ilustração bíblica importantíssimos para que você possamos entender aquilo que é esperado de nós. Em primeiro lugar, eu quero falar da importância do empenho, né, que o atleta tinha, e o paralelo no plano espiritual. A importância do empenho vai ser o meu primeiro tópico, e a ideia é falar sobre o nível de dedicação que eu e você precisamos praticar. Segundo lugar, eu quero falar da necessidade de disciplina, não só no plano natural para o atleta, mas como nós temos um paralelo claro na Escritura que diz respeito a mim, a você e a caminhada cristã hoje. Para depois, em terceiro lugar, falar daquilo que deveria ser o nosso grande combustível: foco no prêmio, né? O que é a recompensa que nos aguarda, e porque vale a pena, né, você ter todo o empenho e disciplina, porque há de fato uma recompensa ao final. Então eu quero começar construindo a respeito do que, em primeiro lugar, eu vou destacar aqui a importância do empenho. No verso 24 de 1 Coríntios 9, nosso texto base, o apóstolo Paulo diz: corram de tal maneira que ganhem o prêmio. Ele está dizendo, olha, numa corrida comum, todo mundo corre, mas quem der o melhor de si que vai levar o prêmio. Ele diz, na corrida da fé, todos nós temos que correr para ganhar, temos que correr para levar o prêmio. A diferença entre a corrida natural e a da fé é que na natural os atletas estão disputando entre si. Na corrida da fé, nós não estamos competindo com outros, porque na verdade nós queremos que todo mundo ganhe. Com quem que estamos competindo? Com nós mesmos. No verso 26 o apóstolo Paulo diz: assim corro eu, não sem meta, assim luto. Ele pega a alegoria de um outro esporte.
Acredite, muitas vezes a gente pensou na luta greco-romana, né? Aquela que hoje, né, é muito próxima do que vão chamar de wrestling. Agora, eles foram os precursores mundiais do boxe, né? O que nós temos hoje, a luta de mão com punhos, com luvas, eles faziam isso com camadas de couro, eles lutavam. O apóstolo Paulo vai dizer: assim luto eu, não desferindo golpes no ar. Os comentaristas ficam divergindo da possibilidade. Se desferir golpe do ar, fala só do momento de treinamento, né? Eles tinham uma expressão de dizer que o atleta tinha que ficar lutando com a sombra antes de lutar com o seu verdadeiro oponente. Ou se está falando da capacidade de esquiva, né? Estava lendo materiais da literatura antiga, desde de filósofos gregos até mesmo dos pais da igreja, e eles usavam muito esses exemplos, né? E tem um que descreve de forma vívida um camarada que dá um soco que parecia ser tão certeiro, mas a rapidez da esquiva fez com que ele classificasse aquilo um golpe no ar. Paulo está dizendo: eu não corro sem meta, eu corro para ganhar, eu não luto para dar golpe no ar. Mas aí no verso 27 você vê que ele encerra com a seguinte declaração. Ele diz: eu esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo ser desqualificado. Quando Paulo fala de esmurrar o corpo, ele não está falando de algo literal. Ele não está falando de autoflagelo, né? Algo que a igreja ao longo dos séculos passou a praticar, como se o corpo tivesse que ser punido. Mas ele está falando de uma guerra contra a carne, contra a inclinação ao pecado. Então, assim como nessa luta, nós não estamos combatendo com outros oponentes, e sim contra a nossa própria carne. Nessa corrida, a grande disputa não é com os irmãos da fé. A nossa disputa é para que o vencedor seja não a carne, mas o Espírito. Paulo diz: se eu pregar a outros, não adianta eu conhecer a verdade, ter começado bem, e eu mesmo for desqualificado. Ele não está falando apenas da perda de exemplo para continuar no ministério, ele não está falando apenas de comprometer o prêmio, ele está dizendo: desqualificado é cair fora dessa corrida e dessa competição. Então, a competição não é com outros, mas a ideia de competição está lá. E eu e você precisamos correr para ganhar. Correr, né, para ganhar. E isso está falando do quê? Corra de tal maneira, esse de tal maneira é bote tamanho empenho, onde você de fato consiga o resultado que se espera. Agora, quando a gente fala de empenho, dedicação na vida cristã, isso acaba sempre encontrando resistência em alguns e um certo grupo. Porque as pessoas começam a dizer: mas a vida cristã não se vive pela graça de Deus? E eu digo: graças a Deus que a gente pode viver pela graça. A graça é uma força capacitadora. Mas nas palavras de Dallas Willard, graça é ausência de mérito, não de esforço. E muitas vezes nós confundimos a ausência de mérito com de esforço. Significa que o esforço é parte da vida cristã, e eu quero te mostrar que isso é inquestionável. Agora, ele não te gera nenhum mérito, mas é uma forma de cooperar com o próprio Deus. O apóstolo Paulo falava muito a respeito disso. Por exemplo, Colossenses capítulo 1, verso 29, ele diz: é para esse fim que eu me empenho, esforçando-me o mais possível. Qual o nível de empenho, de dedicação? Esforçando-me o mais possível. Mas ele diz: segundo o poder de Cristo, que opera poderosamente em mim. Aqui nós temos o paradoxo: eu me empenho, mas só isso não é suficiente. Eu também preciso do poder de Cristo operando em mim. Mas esperar que o poder de Cristo faça o que nem eu quero fazer, também não vai me levar a lugar nenhum. Porque se dependesse então só de Deus, gente, a gente não tinha crente meia boca. Todo mundo estaria vivendo o máximo do empenho, porque Deus estaria empurrando todo mundo e dizendo: eu mesmo turbino você, mexo suas pernas, faço você correr a corrida da fé. Nós não podemos sem Ele, mas Ele não vai fazer tudo sem a gente. E eu e você somos chamados a dar o melhor de nós. Um dia desses, né, uma pessoa perguntou para mim, falou: eu fico olhando seu empenho e dedicação na vida cristã, parece que você está tentando chamar a atenção de Deus. Eu falei: não, criatura, você está equivocado. É Ele que chamou minha atenção. É por causa dele que eu corro. Eu não estou tentando correr para chamar a atenção dele. Ele chamou a minha. Eu quero encontrá-lo na linha de chegada. Eu quero correr para ganhar. E quando você olha a Escritura, é evidente que isso não é uma contradição da graça. Porque se uma das maiores definições teológicas de graça é capacitação, e Paulo está
dizendo, eu me esforço, mas também tem o poder de Cristo operando em mim, e você podemos entender que essas duas coisas não são divergentes, elas são convergentes, né? Essa ideia de esforço, ela foi largamente aplicada no Novo Testamento, dedicação, empenho, né? A gente volta e meia fala disso em várias mensagens. O apóstolo Pedro diz, reunindo toda a diligência. O que é diligência? Dedicação. Nós precisamos colocar o melhor de nós nessa corrida. E o apóstolo Paulo usou uma expressão aqui no nosso texto base, em 1 Coríntios 9, 25, e diz, todo atleta em tudo se domina. Sabe o que é interessante? A palavra traduzida atleta aqui é a mesma palavra que ele usou no texto que eu acabei de ler, Colossenses 1, 29, quando ele diz, esforçando-me o mais possível. A palavra atleta é a mesma palavra traduzida esforço. Ou seja, você pode olhar Paulo dizendo antes, para isso eu me empenho, competindo com o maior nível de dedicação possível. Essa é a palavra grega agonizomai. Ela significa entrar em uma competição, competir nos Jogos Olímpicos, competir com adversários, lutar, esforçar-se com zelo extremo, empenhar-se em obter algo. Acredita-se que essa é a raiz da palavra agonizar. Era se entregar num nível de competição a ponto de você ir no seu limite. Então, quando o apóstolo Paulo está falando do atleta, é a mesma palavra que eles usavam para falar de esforço, porque toda tentativa de comunicar o conceito de esforço pegava o nível de dedicação de um atleta de alta performance. Nós precisamos entender que essa ilustração não é apresentada na Escritura em vão. Escrevendo a Timóteo, o apóstolo Paulo diz, 1 Timóteo 6,12, combata o bom combate da fé, tome posse da vida eterna, para a qual você também foi chamado e da qual fez boa confissão diante de muitas testemunhas. Evidente que ele está falando de algo espiritual, combate da fé, toma posse da vida eterna. Mas essa palavra traduzida combate é a mesma palavra traduzida esforço e atleta. Ela fala daquele que, onde que os combates aconteciam nesse universo do mundo greco-romano? Nas arenas, nos estádios, né? Então muitas vezes eles pegavam a expressão que fala do esforço do atleta, traduziam como lutar, porque parte dessas competições envolviam luta, mas parte da competição era corrida. Então o apóstolo Paulo poderia estar dizendo a Timóteo, né? Corra a corrida da fé, esforce-se. Aliás, a versão fácil de ler em português traduziu combate o bom combate da fé assim, dê o melhor de você para ganhar a nobre corrida da fé, porque é a mesma palavra que fala de esforço, fala de dedicação, fala de você ir ao limite. Em Hebreus, no capítulo 12, no verso 1, nós temos outra ilustração da corrida. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhos, uma referência aos heróis da fé, a galeria dos heróis da fé de Hebreus 11, o capítulo anterior. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. De novo, o texto bíblico fala de correr. Ele está usando o exemplo da corrida. É evidente que ele está usando o exemplo da corrida literal do estádio, porque ele vai dizer, desembaraçando-se de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Qualquer esportista sabe a diferença que faz a perda de peso. Eu venho mantendo nos últimos anos uma regularidade, né, nos exercícios, seja cardio, seja musculação. Quando falamos de cardio, que você precisa ter fôlego, é lógico que naquilo que você se dedica mais, fica mais fácil do que aquilo que você não se dedica. Por conta de um joelho operado, eu evito correr, né? Não componho o time dos corredores da Alcance. Meu filho, eu vejo ele às vezes pegar na esteira e correr 1 hora, parece assim, brincadeira. Eu fico pensando, eu não dou conta de correr 1 hora. Mas quando ele me vê fazer 1 hora de elíptico pesado e tenta me acompanhar, ele não aguenta. Com 20 minutos ele normalmente está arriando e corre, porque são dinâmicas diferentes. Mas mesmo que eu tenha escolhido um sem impacto, eu vejo a diferença da perda de peso. Então assim, eu estou no 3º período prolongado de jejum esse ano. Quando você entra num período de jejum prolongado e perde peso rápido, você simplesmente começa a voar, né, no cardio. Não tem como dizer que isso não faz diferença. E principalmente a corrida, que você, né, vai ter um rendimento ainda maior. Então esses exemplos eram usados. Agora, quando você olha para a exortação, ele diz, corramos com perseverança a carreira ou a corrida que nos está proposta. A palavra traduzida perseverança, upomune, no grego,
ela significa estabilidade, constância, tolerância e persistência. Então, persistência ou perseverança é um dos significados. Agora, quando você pensa que estabilidade e constância não só são significados, mas primários apresentados primeiro, há outros textos onde a mesma palavra foi traduzida como constância. Por exemplo, 2 Tessalonicenses 1:4 e 3:5, 1 Timóteo 6:11, Tito 2:2. Agora, correr com constância, todo corredor sabe, mesmo a corrida de 100 metros rasos de explosão, tem que começar, manter o ritmo, se possível aumentar. Mas numa corrida de longa distância, você não dá tudo no começo. Mas você tem que manter ritmo, tem que manter o pace, como eles chamam, tem que ter cadência. E a Bíblia está dizendo que é assim que nós vamos correr a corrida da fé, com constância, com estabilidade, com perseverança, ou seja, dando o melhor de nós. Nenhum de nós deve imaginar a vida cristã como algo a ser vivido no modo meia boca, mas sim no mais alto nível de entrega, empenho e dedicação. Quem está entendendo, diga amém. Segunda coisa a ser destacada, a necessidade de disciplina. Esse é outro paralelo apresentado quanto ao atleta no texto bíblico e aplicado quanto à vida cristã. Disciplina. Em 1 Coríntios 9:25, Paulo diz: todo atleta em tudo se domina. A palavra grega traduzida se domina, ela significa controlar-se, ser continente, exibir autodomínio, conduzir-se temperadamente. Metaforicamente falando, trata-se da imagem derivada de atletas que, ao preparar-se para os jogos, abstêm-se de comida prejudicial à saúde, vinho e indulgência sexual. Gente, o padrão de concentração e dedicação desses atletas gregos, né, e depois mesmo no Império Romano, era de alto nível. Né? É surpreendente imaginar que 2000 anos atrás eles tivessem esse nível de entrega. Mas algo que definia os atletas de alto rendimento e performance: em tudo se domina. Eram disciplinados, tinham horário para comer, tinham horário para dormir, tinham horário para treinar, né? Eram disciplinados na quantidade e na qualidade do que comiam, né? Eram disciplinados não apenas nos horários, mas na repetição dos treinos. Eles sabiam, né? Esse período de 10 meses ao longo de observação era algo que eles percebiam que poderia levar o atleta a um alto nível de rendimento, mas se não houvesse essa disciplina no processo, ele não estaria entre a elite dos corredores ou dos esportistas. E isso tem um paralelo para a vida espiritual. Aliás, nós podemos dizer que o cerne da doutrina da santificação, e aí você que já entramos pela porta, estamos caminhando para alcançar o alvo. Estamos hoje num período que a gente define na teologia como o caminho. Entre a porta, a experiência da conversão, e o alvo, a linha de chegada, o que nós temos é o caminho. E o caminho da ideia de progressão. No caminho nós vivemos a santificação progressiva. E o cerne da doutrina da santificação se resume a um elemento: domínio próprio, mortificação da carne. Ou seja, nós precisamos entender que, apesar de você ter a menção lá no livro de Gálatas, né, no contraste das obras da carne e o fruto do Espírito, uma das características do Espírito, né, do fruto do Espírito é o domínio próprio. Nós precisamos entender que o domínio é o cerne de tudo. E domínio próprio é algo que se pratica, é algo que se exercita. Ninguém fica bom em nada sem treino, gente. E o cristão precisa entender, né, que essa prática contínua de domínio próprio, de controle, é algo que vai fazer toda a diferença, começando de disciplinas na vida natural, até se estendendo para o padrão ou para o plano espiritual. Eu reconheço que isso tem uma importância enorme, e nós precisamos de disciplinas. As disciplinas espirituais, devocional, vida de oração, leitura na palavra, jejum, né? O poder da abstinência na vida cristã, ele precisa ser melhor entendido. Para mim é de admirar que os atletas de alto rendimento sabiam que precisavam de abstinência de bebida alcoólica, sabiam que precisavam de abstinência de certos alimentos, sabiam que em certos períodos de treino já praticavam abstinência sexual e se doavam a isso em alto nível por uma coroa perecível. Por que é que nós, que estamos de olho na coroa eterna, na grande recompensa, vamos simplesmente ser negligentes em relação ao entendimento dessa prática? Algo que eu tenho percebido,
né, é que os cristãos que exercem o princípio da abstinência, o jejum em todos os seus formatos, possibilidades, práticas, é um exercício importante e necessário, né? Controle, domínio de si é algo que nós temos que exercitar e praticar. Eu me lembro de uma ocasião que eu e Kelly estávamos com outro casal de pastores numa outra cidade que estávamos à mesa comendo, e eu observo que um dos dois do lado de lá repetiu algo uma vez, repetiu a segunda, na terceira eu não aguentei. Eu falei: olha, você me conhece, você sabe que eu durante muito tempo achei que quando Jesus mandou os discípulos pregar, ele fala: comei de tudo puser diante de vós. Eu achava que ele mandou comer tudo. Demorou para entender, comer tudo é quantidade, de tudo é diversidade, né? E eu falei: eu acho que eu tenho autoridade para te falar isso pela mudança que eu vivi. Não há motivo para você continuar repetindo isso. Você já curtiu, já sabe o sabor, já aproveitou, já deleitou, você já passou da cota. A pessoa olhou para mim e falou: desculpa, é que eu não aguento, eu não consigo. Eu na hora que eu vi já tinha falado. Eu falei: então, seu cônjuge olhar para uma outra pessoa que não seja você e dizer: eu não aguento, eu não resisto, está tudo bem, a pessoa quase demoniou. De jeito nenhum. Eu falei: por que numa área está tudo bem não resistir e na outra está errado? Eu falei: essa relativização é um trem de sabotagem. Nós precisamos entender que domínio próprio é algo que se exerce de forma contínua em todas as áreas. E na vida cristã, gente, nós temos que dar mais atenção a isso. Quem está entendendo, diga amém. Mas nós também temos aqui a questão das disciplinas, não só do controle, mas das disciplinas. E há paralelos entre as disciplinas naturais do atleta e as espirituais. Por exemplo, um atleta sabe que precisa de alimentação. Esses dias eu estava falando com um atleta de alto rendimento. Eu fiquei impressionado com o tanto que a criatura come. Aliás, eu li uma matéria esportiva anos atrás, quando nas Olimpíadas, uma atrás da outra, aquele nadador americano Phelps era um colecionador de medalhas. Eu li uma reportagem de que a ingestão calórica dele por dia era de 8 a 13 mil calorias. Você tem noção do que é isso? A maioria de nós comendo 2 mil está engordando. 8 a 13 mil. Né? Agora, o cara era uma usina de queima de energia, porque nadava de 6 a 8 horas por dia. Mês passado eu estava conversando com um atleta de alto rendimento, né? E ele me fez uma pergunta, minha ingestão calórica. Eu falei: olha, tem que ficar dentro do que eu gasto, né? Eu consigo num dia de treino variar de 3.500 a 4.500 calorias de consumo, mas eu tento sempre comer menos. Ele falou: pois é, eu consumo 9.000 por dia. E a criatura na minha frente, assim, ó, 4,5% de gordura corporal. Eu fiquei imaginando o nível de treino e rendimento. Mas ele falou: pastor, tem que comer, porque não pode comer errado, não pode comer fora de hora, mas a comida boa, saudável, tem que comer. Ele falou assim: eu sou médico e tenho especializações em algumas dessas áreas. Ele falou: eu só vou para suplementação no que está praticamente impossível. Eu resolvo isso com alimentação. Mas ele falou assim: tem que ter dedicação. Ele falou: e tem que espalhar isso várias vezes no dia, porque ninguém vai conseguir comer 9.000 calorias em 2 refeições. Eu comecei a pensar, se a gente tivesse esse nível de entendimento, que na vida espiritual nós também precisamos de muita comida boa. Em Mateus 4,4, Jesus, citando Deuteronômio, diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Em 1 Timóteo 4,6, Paulo diz: você será nutrido pelas palavras de fé. Gente, a palavra de Deus não é uma mera informação que eu e você precisamos ter para orientar credo ou comportamento. Ela é alimento, ela é combustível para a sua vida espiritual. Só que tem muito crente que não vai conseguir correr a corrida da fé, porque está raquítico, está desnutrido, e o que mais falta é vitamina B. Bíblia, né? Nós precisamos comer mais a palavra. Quem está entendendo, diga amém. Nas disciplinas eles tinham controle de peso. Não pode perder demais, porque você não pode comprometer a questão muscular, mas não pode subir, né, o peso desnecessário, como gordura. E eles tinham controle de peso. Na vida espiritual não é diferente, desembaraçando-se de todo o peso, diz Hebreus 12. Vamos correr com perseverança. Eu tenho percebido, como mencionei antes aqui, que quando você perde peso, você tem um rendimento, né, maior. E a Bíblia vai fazer a aplicação. Só que no plano espiritual, qual é o peso? Ele fala de 2 coisas: do peso e do pecado que nos embaraça. Quando ele fala embaraço, está amarrando suas pernas, vai impedir você de correr, né? O peso vai criar uma sobrecarga, seu rendimento vai diminuir. Mas quando ele separa peso do pecado, nós sabemos que tem coisas que atrapalham e que não são pecado.
Ou seja, às vezes o crente não está nem lutando contra o pecado como deveria. Mas alguns de nós estão ser errado e proibido está fora. Mas algumas coisas são lícitas que às vezes se tornam peso. Tempo demasiado que eu e você podemos gastar em entretenimento, rede social, e que rouba o tempo da nutrição, e que se tornam distrações, e que tiram o nosso foco. Quem quer correr bem e ter alto rendimento precisa de disciplina, e na disciplina a gente se livra de peso desnecessário, né? Coisas que às vezes estamos carregando e nos atrapalham. Deixa eu correr aqui contra o tempo. Exercício, né? Como eu falei, ninguém fica bom em nada sem exercício. Isso também é aplicado para o plano espiritual. Em 1 Coríntios 4:7, o apóstolo Paulo diz assim: exercita-te pessoalmente na piedade. Ele usa a analogia do exercício, mas ele vai aplicar a piedade. No verso seguinte, 1 Timóteo 4:8, Paulo diz: pois o exercício físico para pouco proveito, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de vir. A palavra traduzida exercício, seja quando ele fala exercício na piedade ou depois exercício físico, é a palavra grega ginásia. Ela é a raiz da palavra ginásio, o lugar onde se faz ginástica. O que hoje a gente chama mais de academia do que ginásio. No espanhol e no inglês eles ainda usam muito a expressão ginásio. No espanhol, gym, a contração, né? No inglês é a mesma raiz dessa palavra antiga. O lugar onde os atletas iam treinar em alta performance. E a Bíblia diz que eu e você temos que fazer o mesmo em relação à piedade. Porque ninguém fica bom em nada sem treino, gente. Então assim, oração, exercício contínuo, né? Eu fico olhando para alguns crentes que eles não têm empolgação de vir para uma vigília, como essas que a gente anuncia, vai da 12:00 às 6. Porque mesmo você botar adoração, a palavra ou outra, chega uma hora e ele não tem assunto. Ele está que nem aquele crente que cansou de orar a mesma coisa, escreveu uma placa e ele dizia para Deus: contempla a minha placa, para eu não ficar repetindo. Agora, a melhor coisa para um novo convertido é quando ele cola em gente que ora. Porque como é que você aprende a orar? Orando. Quanto mais você se dedica, mais a vida de oração flui, né? A palavra de Deus, leitura bíblica, mesma coisa. Esses dias eu estava conversando com alguém que perdeu o ritmo de treino e falou: pastor, eu descobri que no reino espiritual é a mesma coisa. Quanto mais você ora e lê a Bíblia, mais você quer fazer. Do mesmo jeito que quem treina, quanto mais treina, mais quer treinar. Mas quanto menos faz, menos ânimo vai ter para fazer. É a mesma coisa, exercício na piedade. Se você não treinamos nos compadecer das pessoas todos os dias, né? Ou a maior parte dos dias podemos. Se você não treinamos compartilhar o evangelho, não nos exercitamos na piedade, como é que vamos ser cristãos de alto nível? O exercício precisa ser parte, e a gente tem que ser dedicado nessa disciplina também. Mas também precisamos de descanso. Quem treina sem descanso vai ter problema, né? Nem todo nível de treinamento pode levar àquela sobrecarga que eles chamam de overtraining, mas abaixa o rendimento. E nós precisamos entender a importância de descanso. O descanso é inegociável para os atletas, né, que querem ter rendimento. Não apenas ter uma rotina de descanso, mas depois de determinados treinos mais intensos, precisam de descanso. No plano espiritual, o descanso não é apresentado como uma pausa nos exercícios, como se tipo assim: já orei muito essa semana, preciso de um dia de descanso. Já li muito a Bíblia, preciso de descanso. Falei muito de Jesus, preciso de descanso. Mas ele é incluído numa outra perspectiva. Em primeiro lugar, em Hebreus 4:3 a Bíblia diz: nós os que cremos entramos no descanso. Há um descanso da fé, que usa o paralelo de recuperar as forças, mas não necessariamente da pausa. Hebreus 12, verso 1, até agora há pouco, fala de correr com perseverança a corrida da fé. Olha o que diz Hebreus 12:12, que está no contexto ainda. O texto sagrado diz assim: por isso levantem as mãos cansadas e fortaleçam os joelhos vacilantes. Eu comecei a prestar atenção nesse versículo um dia que eu estava vendo os corredores no final de uma maratona, mesmo aqueles que não chegaram em primeiro, mas estava dando gás para terminar. A maioria chegava mais ou menos assim, ó, mãozinha abaixo e o joelho já para dentro, né? Mãos cansadas, chega uma hora que ele não consegue manter aquele movimento com a mão em cima e o joelho, ó. Aliás, tem uma tradução que usa a expressão joelhos trôpegos em vez de vacilante. O que você vê de gente caindo perto da linha de chegada porque o cara está no limite. Agora a Bíblia diz: fortaleça isso, mas não dá para parar de correr. Na corrida da fé, o descanso, ele vem acontecendo de forma paralela e simultânea enquanto você corre. Não é parar de correr. Olha o que diz Isaías 40, do verso
29 ao 31. Ele fortalece o cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Isso não deveria ser a temática de Carruagem de Fogo, deveria ser da minha e da sua vida. E se não tem minha idade, nem sabe o que eu estou falando. E tem gente que nem conhece o filme, mas tudo bem. O descanso pode ser vivido enquanto eu e você corremos a corrida da fé, mas nós precisamos dele. É aí que vamos lembrar da graça. A graça não significa que eu não me empenhe, não esforce, mas nessa corrida não adianta apenas ter o meu e o seu esforço. Ele precisa ser o passo inicial onde a gente diz: Senhor, eu preciso daquele turbo, o poder que opera em mim, né? Como o apóstolo Paulo falou, nessa corrida não vai ter exame antidoping. E nós podemos ter um combustível extra, que é a mão de Deus nos fortalecendo e nos capacitando para que essa corrida seja concluída e concluída de forma satisfatória. O nível de rendimento de todo atleta é diretamente proporcional ao seu nível de disciplina. A pergunta é: no plano espiritual seria diferente? A resposta é não. De acordo com essa analogia bíblica, não. Mas depois de falar da importância do empenho, né, destacar aqui dedicação, depois de falar da necessidade de disciplina, essa vida espiritual regrada, eu quero em terceiro e último lugar chamar atenção para aquilo que é um combustível, né, que a gente pode dizer extra. O livro de Hebreus fala de alguns que da fraqueza tiraram forças. Eu às vezes fico admirado vendo cenas como essa de esporte, de alguém quando mira a linha de chegada, você fala assim, não tem mais nada no tanque, né? Esses dias vi um relaxar na chegada. Ele olha, o segundo lugar está longe, ele já diminui o ritmo, já entra num pique de celebração. O que ele não vê é que o cara ligou o turbo daqueles com nitroglicerina, né? E quando ele dá essa relaxada, ele está para dar 2 passos, o cara passa e ganha dele, né? Você fica perguntando como que alguém tira esse combustível. Gente, para quem corre, esse exemplo fica mais fácil de entender, né? A linha de chegada, ela tem assim uma capacidade de impulsionamento a mais. E eu e você precisamos correr pelo prêmio, ou seja, foco no prêmio, foco na recompensa. Há uma linha de chegada, há uma recompensa para aqueles que a cruzam. E nós vimos que no início o apóstolo Paulo diz: corram de tal maneira que ganhem o prêmio. Porque é importante entender a importância do empenho, a necessidade de disciplina, nós já vimos. Mas a gente só vai conseguir manter isso com certo combustível. E essa questão de vislumbrar o prêmio, ela é significativa. Porque nos ensinos de Paulo, inclusive usando analogias da corrida, né, você tem pelo menos 2 exemplos que não podem ser ignorados. Ele fala da possibilidade de que essa corrida termine com fracasso. O outro, de que ela termine com sucesso. Em relação ao fracasso, Gálatas 2:2, Paulo diz para não correr ou ter corrido em vão. Traduzindo, usando a linguagem dos nossos dias, é nadar e morrer na praia. É no final você dizer, não dei conta. Paulo diz, eu quero garantir que eu termine ou fora, excluindo a possibilidade de não ter corrido, mas mesmo depois de garantir que eu entrei na corrida, não ter corrido em vão, não ter corrido para ganhar. Mas ele também fala de sucesso. Filipenses 3:12, não que eu já tenha recebido isso, ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo, para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Cristo nos conquistou para algo. Essa obra não está concluída. E ele está dizendo, nós temos que prosseguir para conquistar aquilo para o qual fomos conquistados. O apóstolo Pedro define isso numa outra linguagem. Ele diz, para que alcanceis o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Nós somos salvos pela fé, estamos num processo de desenvolvimento da salvação, mas tem uma conclusão nos aguardando. Esse é o objetivo final da fé, esse é o alvo final da fé. É por isso que Hebreus chama Jesus de o autor e consumador da fé. Ele é o autor porque inicia e nos coloca nessa corrida, mas ele é o consumador, porque ele está dizendo, você não pode dar fim nessa fé no meio, você não pode naufragar na fé, você precisa guardar a fé, quem termina sou eu. Então ele é o autor porque ele nos colocou dentro da corrida. Ele é aquele treinador
que no ponto de saída está dizendo vai, mas ele também é o consumador, porque ele está do lado de cada linha de chegada dizendo vem, eu estou te aguardando. E sabe, quando Paulo fala de prosseguir para alcançar isso, o verbo traduzido prossigo, na maioria das versões mais antigas você tem prossigo, é a palavra grega dioko. Ela significa fazer correr prontamente a fim de capturar uma pessoa ou coisa, correr atrás, correr com determinação. Figuradamente, fala de alguém que numa corrida dispara em direção ao ponto de chegada. Era usado muitas vezes para falar de perseguir, de procurar ansiosamente ou de esforçar-se com todo o empenho para adquirir. Então, o que Paulo estava dizendo não é apenas prossigo, ele está dizendo eu corro para conquistar, eu corro para levar o prêmio, eu corro para cruzar a linha de chegada. É por isso que outras traduções da Bíblia, como a nova tradução da linguagem de hoje, a versão fácil de ler, traduzir essa expressão em vez de prossigo, continua a correr para conquistar o prêmio. Se mantivermos o foco no prêmio, sem negligenciar o empenho e a disciplina, nós cruzaremos a linha de chegada como vencedores. Não, eu vou falar de novo, porque você está esperando a segunda vez para manifestar empolgação. Se eu e você corremos, entendendo a importância do empenho, a necessidade de disciplina, com o foco na linha de chegada, nós vamos terminar como vencedores. Amém. Porque é lá que está o prêmio, gente, além da linha de chegada. Aliás, citei Filipenses 3,12, quando ele diz prossigo. Vamos ler do 12 ao 14. Ele diz: não estou dizendo que já obtive tudo isso. Vou ler na NVT agora, nova versão transformadora. Não estou dizendo que já obtive tudo isso, que já alcancei a perfeição, mas prossigo, lembrando que prossigo é corro, a fim de conquistar essa perfeição para a qual Cristo Jesus me conquistou. Não, irmãos, não alcancei, mas concentro todos os meus esforços nisso, esquecendo-me do passado e olhando para o que está diante. Prossigo, ou traduzindo, corro, prossigo para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial para o qual Deus nos chama em Cristo Jesus. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Você sabe o que significa essa palavra traduzida prêmio? Prêmio. Às vezes a gente quer um significado diferente. Essa palavra traduzida prêmio, ela significa o prêmio dado ao ganhador dos jogos. Passou a ser usado para falar de outras formas de recompensa, mas hoje poderia ser prossigo para o troféu, prossigo para a medalha. Estava falando daquilo que a pessoa na competição ganharia, ao final. E essa analogia de novo é usada aqui. Então, o que Paulo está dizendo é: não se prenda aos erros do passado, nem às limitações do presente. Foque em terminar a corrida, dê o melhor de si, sabendo que você vai poder usar a graça de Deus. Faça a sua parte. E se Paulo, num certo momento da caminhada, está dizendo: gente, eu não cheguei lá, uma das últimas epístolas que ele escreve, onde ele já está com a revelação de Deus, que ele vai morrer pelo Evangelho, e diz: estou pronto para ser oferecido como oferta de libação. Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 7, combati o bom combate. Lembrando que a palavra combate, agonizomai, competição de alto nível. Completei a carreira. A palavra aqui traduzida carreira é curso, e ela era usada para quem corria no estádio. Então, em vez de combater o bom combate, você pode dizer: corri a boa carreira, a boa corrida, completei a carreira, cheguei na linha de chegada e guardei ou mantive a fé, Aliás, foi exatamente assim que a versão fácil de ler traduziu esse texto, 2 Timóteo 4,7. Em vez de combater o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, traduziu assim: participei do torneio de honra, completei a corrida, mantive a fé. E Paulo está dizendo: os atletas se empenham pela coroa corruptível, os louros da vitória, aquela coroa de folhas, iria secar e desaparecer em poucos dias. Ele diz: nós estamos de olho numa coroa incorruptível. E o que significa essa coroa incorruptível? Ela recebe, além desse adjetivo coroa incorruptível, ela é mencionada pelo próprio Paulo. Se você parar para pensar, coroa significa recompensa final. Ela é mencionada por Paulo como a coroa da justiça. Ela é mencionada por Tiago na sua epístola como coroa da vida. E é mencionada pelo apóstolo Pedro na sua primeira epístola como coroa da glória. São adjetivos diferentes para nos ajudar a mensurar essa recompensa. Mas quando Paulo fala da coroa da justiça, ele fala na sequência. Primeiro ele diz: combati o bom combate.
encerrei a carreira, guardei a fé, ou como lemos, né? Participei do torneio de honra, completei a corrida, mantive a fé. Aí diz assim: desde agora, porque eu completei, me está guardada a coroa da justiça que o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos os que amam a sua vinda. A coroa é a recompensa de quem correu até a linha de chegada. E eu e você precisamos correr com determinação para o alvo. Tiago capítulo 1, verso 12. Bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. E 1 de Pedro capítulo 5, verso 4. Quando o Supremo Pastor se manifestar, vocês receberão a coroa da glória, que nunca perde o seu brilho. Eu tenho corrido a minha corrida da fé, de olho no alvo e de olho no prêmio que está lá na linha de chegada. O que eu mais sonho é o dia que eu vou cruzar essa linha de chegada e encontrar o rosto sorridente de Jesus dizendo: servo bom e fiel, entra, entra. Você não nadou para morrer na praia, você correu para ganhar, você chegou lá. Então eu concluo chamando você a entender: corra a corrida da fé para vencer. Não estamos competindo com outros, mas com a nossa carne, com um peso, né, que tenta nos embaraçar, e nós temos que correr para ganhar e lembrar das promessas de Jesus. Eu quero encerrar tentando te trazer um pouquinho da consciência de 8 declarações feitas por Jesus no último livro da Bíblia, o livro do Apocalipse ou da Revelação. 7 delas são dirigidas em cada uma das 7 cartas às igrejas da Ásia. Uma para cada grupo no final de cada carta. E no final do livro, no Apocalipse 21, nós temos uma do desfecho. Então me permita fazer as citações aqui. Palavras de Jesus, Apocalipse 2:7, na carta à igreja em Éfeso: ao vencedor darei o direito de se alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. A quem ele vai dar o direito? Ao vencedor. Segunda citação, carta à igreja de Esmirna, Apocalipse 2:11. O vencedor de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte. Quem que não vai sofrer o dano da segunda morte? O vencedor. 3, carta à igreja em Pérgamo. Ao vencedor darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Ao vencedor. 4ª citação, carta à igreja em Tiatira. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as governará e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro, assim como também eu recebi a autoridade do meu Pai, e lhe darei ainda a estrela da manhã. 5ª citação, carta à igreja em Sardes. O vencedor será assim vestido de branco, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida, pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. 6ª citação, carta à igreja em Filadélfia. Ao vencedor farei com que seja uma coluna no santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. Gravarei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vindo da parte de Deus, e o meu novo nome. 7ª citação, carta à igreja em Laodiceia, Apocalipse 3:21. Ao vencedor darei o direito de se sentar comigo no meu trono, assim como eu também venci e me sentei com o Pai no seu trono. Há uma recompensa para os vencedores. E no desfecho, eu podia só ler Apocalipse 21:7, que diz: o vencedor herdará essas coisas, e eu serei o Deus dele, ele será o meu filho. Mas eu quero ler o contexto, para que você entenda o que significa herdará essas coisas. Apocalipse 21, do verso 3 ao 8. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Esse é o momento da consumação da obra da redenção final. Deus habitará com eles, eles serão um povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto e nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Não, a única vez que eu leio esse texto, seja pessoalmente ou em público, por décadas, que isso não me emocione. E aquele que estava sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreva, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará essas coisas,
Eu serei o Deus dele e ele será o meu filho. Quando a corrida estiver pesada, lembre, o vencedor herdará. Quando a corrida estiver difícil, lembre, os olhos fitos em Jesus, o autor e o consumador da fé. Ele é quem declara: eis que cedo venho, comigo está a minha recompensa. Foco no prêmio. O vencedor herdará essas coisas. Eu serei o Deus dele, ele será meu filho. Mas eu não posso também deixar de ler a advertência do verso seguinte, 8. Quanto porém aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos imorais, feiticeiros, aos idólatras e todos os mentirosos, todos aqueles que saíram da corrida, a parte que lhes cabe será no lago que está queimando com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. E essa declaração também se qualifica dentro da afirmação: essas palavras são fiéis e verdadeiras. Tanto a promessa ao vencedor como a punição aos que abandonaram a corrida. E que diante disso a gente possa sair daqui com algo prático em mente em relação a essa corrida da fé. Que você se lembre da importância do empenho, da necessidade de disciplina e da importância também, do quão vital é manter o foco no prêmio. Porque naquele dia nós vamos poder dizer, como Paulo em Gálatas 2:2, que decidimos, garantimos não correr ou não ter corrido em vão. E quando nós cruzarmos essa linha de chegada, cada fibra do nosso ser vai estar gritando: valeu a pena. Valeu a pena. Há muita coisa na eternidade em jogo, e às vezes pequenas distrações estão nos roubando de algo tão extraordinário. E que essa analogia de alguma forma possa ser um instrumento de Deus para despertar a mim e a você. Eu quero que você fique em pé para nós orarmos. Talvez você esteja vivendo um momento da corrida da fé de baixa performance. Eu não vim te apontar o dedo e nem jogar pedra em você. Eu quero ser aquele tipo de torcedor empolgado que às vezes você vê em momentos como esse. Vai, não desanima, você aguenta mais. Talvez você tenha tropeçado e caído, e a gente não está aqui para julgar você se você tropeçou e caiu, mas a gente está aqui para te dizer: levante, volte a corrida, não desista. Pastor, tarde demais, eu já desisti, já estou sentado na sarjeta há um tempo. Nós estamos aqui para dizer: volta a correr, levanta. Os antigos diziam: sacode a poeira e bora correr, porque o que nos aguarda é precioso demais. O que nos aguarda não justifica a falta de empenho, não justifica a ausência de disciplina. Nós precisamos ser movidos por esse foco da recompensa. Sabemos que Deus pode abençoar muito nossa vida nessa passagem terrena, mas o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios e diz: é só para essa vida que esperamos em Cristo. Nós somos de todos os homens os mais dignos de lástima, infelizes, porque qualquer coisa que ele faça aqui ainda é uma recompensa, uma coroa perecível. Isso passa. O que realmente precisa nos empolgar é o que está do lado de lá, depois dessa linha de chegada. E não é apenas o sorriso do Senhor, é a recompensa de uma eternidade com Ele. Ao vencedor, ao vencedor, ao vencedor, ao vencedor, ao vencedor. Por que repetir tanto isso? Ao vencedor, ao vencedor, ao vencedor. Ele quer que a gente tenha não apenas informação, isso já está na categoria ênfase. Corra para vencer, corra pelo prêmio. Eu quero orar com você. Alguns de vocês estão cansados na corrida. Pastor, nesse momento a performance está baixa porque o joelho está trôpego, as mãos estão desfalecendo. Nós vamos clamar para que Deus traga uma nitroglicerina espiritual, um santo turbo dentro de você. Pastor, eu estou perdendo o foco. Nós vamos orar para que isso seja avivado em você. Eu sinto muito forte no meu espírito que Deus não quer que a gente saia daqui só com informação. Ela já seria muito proveitosa, mas a semana toda orando por esse tempo, orando por cada culto, orando por cada reunião, por cada pessoa que tivesse no auditório, eu tinha uma certeza de que o Espírito Santo iria impartir, colocar algo dentro de nós. Eu quero que você ore com fé. Talvez seja a hora de avaliar como está o seu empenho.
Talvez seja a hora de avaliar como está o seu nível de disciplina, se é que é algum. E talvez seja a hora de avaliar se você está com o foco onde deveria estar. Mas que Deus nos ajude a dar a devida resposta a partir desse momento. Não deixe para um segundo depois desse momento de oração. Não deixe para depois da reunião. Vamos resolver isso aqui agora. Pai, nós clamamos céus abertos sobre a vida de cada um dos nossos irmãos e irmãs nesse lugar e naqueles que nos acompanham por meio dessa transmissão online. Nós oramos pelo sopro de vida do Espírito Santo. Nós oramos por esse santo e poderoso combustível sobrenatural para corrermos a corrida da fé, ó Deus, de modo como nunca fizemos. Oramos muito mais do que uma capacidade de autodeterminação para o empenho. Oramos que seja uma combinação, ó Deus, ao mesmo tempo, onde colocamos o melhor de nós, de reconhecimento que isso não é suficiente, de dependência do Senhor, ó Deus, de uma interação com a manifestação da Tua graça, que possamos, como Paulo dizer, é para isso que eu me empenho, eu me esforço o mais possível, sem excluir a declaração que vem na sequência, segundo o poder de Cristo que opera eficazmente em mim. E nós oramos nessa manhã, depois de despertar os nossos irmãos ao empenho e à dedicação, pela manifestação do poder de Cristo que opera eficazmente em nós, que sejamos revestidos com poder no homem interior, como Paulo orou aos Efésios. Pai, oramos por uma unção de encorajamento, se é que podemos criar esse rótulo. Oramos pela mão do Senhor, oramos por despertamento espiritual nessa manhã, e que cada um dos teus filhos e filhas volte à corrida e corra talvez como nunca antes. Pai, nós queremos te honrar, inclusive dando o melhor de nós nessa corrida, mas o que mais queremos é a satisfação do seu rosto quando cruzarmos a linha de chegada, quando estivermos entre os vencedores, quando tivermos acesso à recompensa eterna. Que isso não nos seja roubado, que nem esse mundo, nem o diabo, nem manobra de pessoa alguma consiga roubar de nós a consciência da recompensa que nos move. Nós oramos em nome de Jesus, em nome de Jesus e para a glória de Deus. Se você crê e concorde, diga amém. Você recebe essa palavra e diga: eu recebo em nome de Jesus.